partir dessa quinta-feira, a atuação de uma nova Zacas sobre o Brasil vai trazer muita umidade para os estados de São Paulo, Rio, Minas, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e influenciar as condições de tempo entre o sul do Tocantins e o estado de Rondônia. A previsão é de muita chuva até o domingo, período que a Zacas deve começar a se desconfigurar. Nós teremos volumes elevados de chuva, sobretudo em capitais como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Cuiabá. A tendência é que a temperatura fique até mais amena se comparado ao calorão dos últimos dias pelo excesso de nebulosidade. Durante essa quinta-feira, o risco ainda é voltado para algumas áreas do sul do país devido aos temporais, infiltração marítima e circulação de ventos que estimulam essas nuvens mais carregadas. Teremos o sol aparecendo, mas entre nuvens em Curitiba, Paranaguá e Foz do Iguaçu e com risco alto para temporais. A região central e o norte do Paraná podem receber pancadas durante os períodos da tarde e da noite. O sol ainda pode aparecer um pouco mais pela manhã. Já a maior parte do estado de Santa Catarina vai receber temporais. Além do vento úmido que sopra do mar contra a costa, a atuação de uma baixa pressão no Paraguai ajuda a estimular nuvens de chuva. Em Florianópolis, a situação é de atenção. A quinta-feira pode começar com sol, a nebulosidade aumenta à tarde e tem expectativa de pancadas mais fortes, enquanto o risco é alto para temporais entre litoral norte do Rio Grande do Sul e as áreas mais próximas a Santa Catarina. Já a Grande Porto Alegre ainda vai ter uma quinta-feira extremamente abafada. Pode chover com força, mas sem volumes elevados. A metade oeste e sul do Rio Grande do Sul vai ter abertura de sol, pancadas mais irregulares e condição de tempo firme em Rio Grande, Bagé e Pelotas. Já no sudeste do Brasil, o risco é alto para chuva persistente. A situação passa a ser de perigo extremo na região da Mantiqueira e no Vale do Paraíba. Tem risco para chuva volumosa, com acumulados que podem até passar de 50 milímetros. Em Maria da Fé, Itajubá e Passa Quatro, no sul de Minas, tem alerta para temporal em Campinas, Mogi Mirim. A chuva aumenta mais em São João da Boa Vista e pode acontecer com mais intensidade na Grande Belo Horizonte. Já a cidade do Rio de Janeiro fica abafada. O sol aparece entre nuvens, pode chover forte e tem alerta para temporal. A chuva é moderada no norte fluminense e pode acontecer de maneira mais isolada entre o norte e interior de Minas. Algumas áreas do Espírito Santo vão ter uma quinta-feira de tempo mais aberto e com previsão de pouca chuva, enquanto a cidade de São Paulo segue com risco alto para alagamento. No interior paulista, não se descarta a ocorrência para granizo isolado e ventos que podem ser fortes, derrubando árvores e ocasionando problemas na distribuição de energia elétrica. Já no centro-oeste do país, com a atuação desse novo corredor de umidade, a chuva aumenta entre Goiás e Mato Grosso. Teremos uma quinta-feira com risco alto de temporal, possibilidade para granizo e risco de ventos mais fortes. Goiânia, Cuiabá, região de Anápolis e as cidades de Sinop e Sorriso permanecem com risco alto de temporal. Pode chover forte no oeste de Mato Grosso do Sul pela influência da baixa pressão que atua no Paraguai. Mas em Campo Grande o sol aparece pela manhã e esquenta e chove em forma de pancadas de verão ao longo da quinta-feira. Já no nordeste do Brasil, o risco de temporal se concentra entre Maranhão, Piauí e cidades do oeste da Bahia. A região do interior do Pernambuco e do sul do Ceará podem receber alguns temporais. As capitais Salvador, Natal, Fortaleza e São Luís permanecem com atenção. O sol deve aparecer, chove em forma de pancadas típicas de verão, mas não tem alerta. A temperatura até sobe, o que vai manter a sensação de calor ao longo de todo o dia. O tempo deve permanecer firme em Ilhéus e Porto Seguro. Já na região norte do país, alerta voltado para Palmas, no Tocantins, Manaus, no Amazonas e chuva forte em Macapá, podendo ocorrer em vários períodos do dia. O risco de volumes elevados ainda aumenta em cidades do sul do Pará e a região de Santarém permanece em alerta. Em relação ao sudeste do Brasil, temos acumulados bem expressivos previstos até o domingo, dia 2 de fevereiro. com situação mais delicada para cidades do sul de Minas, que podem acumular mais de 300 milímetros durante esse período. Já a cidade de São Paulo, a região da Zona da Mata e o interior do Rio de Janeiro podem receber cerca de 200 a 300 milímetros. Essa chuva, somada aos acumulados dos últimos dias, pode acarretar em problemas. Teremos potencial alto para transtornos, como enxurradas, alagamentos, enchentes e até mesmo destelhamentos. Durante os episódios de temporais, os ventos podem ser mais intensos.
Alerta voltado principalmente para o interior, Triângulo e sul de Minas e cidades do centro, norte e sul do estado de São Paulo. O litoral norte paulista pode receber os maiores acumulados ao longo do final de semana. E a expectativa é que as Acas perca força no domingo, mas a chegada de uma nova frente fria reforce essas instabilidades. Até pelo menos o dia 3 de fevereiro, próxima segunda-feira, volumes que podem ser elevados no Brasil Central. Entre Goiás e Mato Grosso, os acumulados podem variar em torno de 80 a 90 milímetros, ultrapassando essa média em cidades do interior goiano. Já na região norte do Brasil, chuva que segue concentrada entre Amazonas, Pará e Tocantins e aumenta de novo em cidades do sul do Piauí e do Maranhão. A maior parte do Nordeste vai seguir com chuva mais concentrada na divisa com o Sudeste e o Centro-Oeste do país. Em São Paulo, situação mais delicada para cidades do Norte e Nordeste paulista que devem permanecer em alerta até pelo menos o início da próxima semana. Já em relação às temperaturas, com tempo mais nublado, temperatura máxima na cidade de São Paulo não deve passar dos 26 graus, enquanto em Porto Alegre, calor de 31. Já em Salvador, uma das capitais mais quentes desta quinta-feira, a máxima pode chegar a 34 graus, atrás de Campo Grande com previsão de 33. Em Goiânia, a temperatura não passa dos 29, mas ainda fica extremamente abafado, mas deve chegar a 30 graus em Manaus e 31 em Rio Branco e Natal.